Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a série de entrevistas sobre alimentação no equilíbrio físico e espiritual. O programa Visão Espírita recebe para uma conversa fraterna, esclarecedora, doutora Tássia Cristina Monteiro Jansen, médica geriatra, diretora clínica da Casa do Vovô, componente do corpo clínico do HC de Ribeirão Preto e palestrante espírita. Doutora Tássia, bem-vinda ao programa Visão Espírita. Muito obrigada, amigo André, a todos os telespectadores, os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui de volta e certamente com um assunto muito gratificante de podermos conversar. Vai ser um prazer enorme. Doutora Tássia, uma definição, né, para que a gente consiga ver, né, pelo olhar de uma médica geriatra, né, como é que pode se definir uma alimentação saudável? Excelente pergunta, já começamos muito bem. Eu acho interessante, hoje em dia, nós temos aquela perspectiva do alimento saudável, e certamente, nós temos aí profissionais, principalmente no ramo da nutrição, os nutrólogos, no caso, então, da área médica, dedicados a esse estudo, a esse aspecto, né, de avaliação dos alimentos saudáveis. Nós temos aí componentes de nutrientes, o processo também, né, alimentar, do equilíbrio que nós precisamos estabelecer nas nossas refeições. Mas eu penso também que falar de alimentação saudável é algo muito maior. Não é simplesmente o alimento saudável, faz parte pensarmos no alimento saudável que estamos colocando nas nossas refeições, no nosso dia a dia, mas alimentação, o ato de se alimentar envolve, então, muito mais do que somente o alimento. Envolve as nossas escolhas, a busca, a forma como nós lidamos com o alimento. E acho que nesse aspecto, então, a medicina tem muito a ajudar e de avaliar se o nosso relacionamento com o ato de se alimentar também está adequado. Né? Nós podemos falar de diversas situações em que o ato de se alimentar não vai trazer aquela recompensa, não vai trazer aquele bem-estar, aquela satisfação por inúmeros motivos, ou porque está escasso, ou porque está em excesso, ou porque eu não me alimento na hora certa, de uma maneira correta. Nossa, então se a gente for pensar em alimentação saudável, significa eu ter um tempo, disponibilizar energias para que aquele ato, né, gere realmente repercussões muito positivas para o meu organismo físico, mas também para o meu organismo espiritual. É um ato de amor conosco, né, com certeza, e com o próximo, quando nós alimentamos o próximo, né? Doutora Tássia, me permita uma abordagem. A doutora tocou num aspecto que a vida tomou ritmo, né? Tomou rumo, né? As coisas, se nós olharmos há 20, 30 anos atrás e olharmos para hoje, nós observamos uma mudança social representativa nesse comportamento da alimentação. Parece-nos que hoje estão mais focados na alimentação do alimento do que na alimentação como um contexto mais amplo, né? Como a doutora bem abordou. Como lidar com isto tudo, doutora, nessa agitação, nesse ritmo,
As pessoas não têm mais tempo para voltar para casa para se alimentar, precisam se alimentar fora. Alimentam-se em ambientes diversos, com diversas outras pessoas, em mesas comunitárias. Bom, a doutora trabalha dentro de um hospital. Então, quando eu falo para vocês, eu estou falando mais para mim mesma. Que tipo de oferta, né? Que tipo de alimentação eu estou direcionando? Mas certamente precisamos de ajuda, André, precisamos muito de ajuda no sentido de procurar o equilíbrio que o ato de alimentar-se deve trazer para nós. Como em tudo. Quando eu percebo que aquele ponto da alimentação está falho, eu não estou encontrando o tempo necessário, de que forma eu posso otimizar? Vamos buscar ajuda, talvez com refeições rápidas, mas nutritivas. Profissional, né, da nutrição pode me auxiliar nesse sentido, em circunstâncias em que eu tenho que fazer pequenas refeições. Mas então eu não consigo realmente buscar um tempo, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, eu posso me sentar à mesa, eu não posso reduzir 5 minutos, 10 minutos do meu horário de trabalho, eu não posso parar de buscar a refeição rápida, todos esses aspectos. E aí talvez o profissional da psicologia, num contexto, ou de uma psicoterapia, num contexto de saúde mental também me auxiliando a me encaixar. Por que eu estou tendo tanta dificuldade de colocar o tempo? Talvez eu que não esteja ali bem adaptada, bem equilibrada. Então, esse processo do equilíbrio envolve e muito o aspecto da alimentação saudável. Isso é importante, né? doutora Tássia, falando em alimentação saudável, né, nós somos crianças, né, jovens, maturidade, meia-idade e assim sucessivamente, e a doutora é geriatra. Qual é a alimentação saudável, né, no seu contexto, que eu achei maravilhoso, para o idoso? Pois é. E, aliás, me permita uma outra pergunta rapidinha. Pode ser considerado idoso a partir dos 60 ou isso já mudou? No Brasil, nós ainda classificamos os idosos a partir da faixa etária de 60 anos. Mas certamente, né, o processo do envelhecimento, então, e aí não gosto de ficar classificando, porque realmente, né, o idoso em si não é porque faz 60 anos que aí a alimentação precisa mudar e tudo ser diferente. Esse processo do equilíbrio é especialmente necessário, importante e precisa ser bem considerado para a faixa etária a partir dos 60 anos. Por isso que talvez então a importância de entendermos que essa faixa etária vai precisar de cuidados ainda maiores. Precisamos reforçar essas boas práticas dos alimentos saudáveis, mas principalmente da alimentação saudável. E interessante que nem sempre comer muito ou mesmo comer pouco vai ser então adequado. Por quê? Nós vamos ter então uma faixa etária com algumas comorbidades, algumas doenças acompanhando, né, essa faixa etária, esse indivíduo em particular, em especial. E aí talvez as necessidades nutricionais dessa pessoa vão ser diferenciadas. Isso é importante de considerarmos. É importante, então, nós termos esse segmento, porque eu tenho, às vezes, uma condição que me impede de comer determinados alimentos a partir de uma certa idade, intolerância à lactose frequentemente aparece depois de uma certa idade, pode aparecer. Então, eu preciso realmente entender que talvez eu precise diferenciar minha forma de me alimentar. O diabetes aparecendo, a hipertensão aparecendo nessa faixa etária. Por isso que vai precisar de um cuidado, uma atenção mais especial, particularmente nessa faixa etária. Mas lembrando, se me privar de um alimento também me provoca um desgaste muito profundo, me provoca uma depressão, vamos tentar equilibrar essa equação, não preciso tirar tudo. Vamos adequando com um remédio que consegue controlar um pouquinho essas condições e assim por diante.
mas para a gente lembrar que o alimento precisa ser o nosso amigo, o nosso auxiliar. É um cuidado a mais que a gente precisa realmente ter e, naturalmente, dando aí o destaque, a importância desse tema por conta disso, né? Doutora, apenas a título de exemplo, né, nós falamos alimentação saudáveis, alimentos saudáveis, né, numa época em que a indústria da alimentação ocupa um real significado, né, e muito se fala sobre o alimento industrializado, o alimento natural, né, nós sabemos tudo que envolve uma indústria de alimentação, todos os cuidados, né. Recentemente tivemos aí uma polêmica, né, sabor chocolate, né, isso criou aí toda uma situação interessante. A par disto, alguns exemplos de alimentos que a doutora pode sugerir como alimentos saudáveis que nós podemos consumir, tipos de alimentos que você possa nos indicar para o nosso amigo telespectador e para a nossa amiga telespectadora. Nós normalmente, bom, como um hábito geral, mais importante, refeições porcionadas, então não ficar fazendo a refeição uma vez só no dia, 2 vezes só no dia, são pequenas quantidades ao longo do dia. Essa, obviamente, em algumas determinadas situações, podem ser aí revisadas conforme o nosso ritmo, conforme as nossas próprias necessidades ou circunstâncias ou meios de conseguir algum determinado objetivo, né, diante da situação em que a gente esteja vivenciando, mas normalmente aquela alimentação equilibrada em que eu tenho o meu café da manhã, depois um pequeno lanche, o almoço, depois outro pequeno lanche e o jantar, essas 5 refeições com nutrientes, com o prato colorido, com boas variedades, né, de substâncias ali que vão certamente nos oferecer um componente aí bem equilibrado, seria a nossa abordagem, né, a principal, e obviamente também consumir bastante líquidos, água principalmente, para manter o bom funcionamento dos rins, do intestino. Tudo isso nos ajuda a contribuir para que as nossas células, o nosso corpo físico, consiga a energia necessária para ter ali os seus processos de funcionamento bem adequados e bem equilibrados. Uma ou outra substância que me faça mal, um outro componente que eu tenha uma alergia, uma intolerância, que eu precise ali ajustar, e isso sim é que precisa realmente ser bem acompanhado na rotina dos cuidados da saúde. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Doutoras, nós somos seres de hábitos, né? Sim. Os hábitos são formados para nós a partir do berço, né? Então, aquilo nos acompanha e nem sempre, e dá para se dizer que não decidimos o que iríamos comer e como comeríamos, né? Decidiram por nós e decidiram bem que estamos aqui. Sim. Isto ao longo dos anos é construído, né? E tem as suas repercussões. Como lidar com isto? Como trabalhar isto agora, quando a gente chega, aspas, num termo utilizado recente, usado há algum tempo, né? Quando se chega nesta melhor idade. Né? Como fazer? Porque começou lá atrás, né? É um Olha, está desafio aqui. e tanto. Como fazer agora? Mudanças sempre são muito difíceis, muito, eu não diria traumáticas, mas com um potencial traumático gigantesco. Um potencial de nos perturbarmos, nos desequilibrarmos,
Primeira coisa, então, não fazer isso sozinho. Não tente fazer as coisas ali sem um acompanhamento, sem um reforço, alguém que te estimule, alguém que te traga positividade para seguir aquele caminho de forma adequada, de forma supervisionada, de forma coerente, respeitando os nossos limites, as nossas dificuldades, as nossas, digamos, falhas, para conseguir efetivamente implementar essas mudanças. Então, primeiro, sejamos caridosos conosco, entendamos que vai ser difícil, é um processo, mas visando o benefício primordial, essencial para nós mesmos. Então, esse é realmente o primeiro impacto, imaginar que o que eu estou fazendo não é algo a ser construído para amanhã, não deve ser assim. É algo que eu preciso cultivar, são novos hábitos que eu preciso estabelecer. Num primeiro momento, é ruim trocar o arroz normal pelo arroz integral. Aí eu sempre sugiro, né? Troca pelo arroz parboilizado, que ele é no caminho do meio, e depois troca pelo arroz integral. Aí dá certo, aí não é um choque tão grande. Então vai substituindo, ou então faz o arroz integral, mas cheio de feijão, cheio de mistura, cheio de outros temperos, para tirar aquele gosto estranho que pode de repente ficar nos primeiros dias. E aí o hábito vai sendo construído, vai sendo realmente estruturado, edificado. Então, primeira coisa, eu não posso querer mudar isso do dia para a noite. Ter um acompanhamento, um auxílio é muito valioso, vai realmente fazer a diferença, e de alguém que possa me dar sugestões, possa me estruturar ali um caminho que eu vou conseguir aí ser caridoso comigo mesmo, mas principalmente temos que ter essa perseverança e essa paciência, como em tudo na vida. Sabe, doutora, e aí nós temos essa experiência em alguns ambientes, né, de longa permanência, né, como a questão econômica afeta. Como lidar com esta questão diante da escassez de recurso, das limitações econômicas, né? Como dentro desse limite, né, às vezes muito estreito, né, muito intenso, que é um limite que a economia impõe, como fazer para se manter uma alimentação saudável, equilibrada, né? Às vezes depende-se de muitas outras situações para se ter orientações. O que fazer, doutora? Como proceder? Esse é um desafio também muito grande que nós vivenciamos, mas pelo nosso desconhecimento. Eu me lembro, né, na nossa prática, na nossa formação acadêmica, não tive acesso realmente a essas questões em particular. Então, nós sabemos orientar que, olha, a aveia é boa os grãos, os farelos, né? As fibras são importantes. Aí você vai no supermercado e você não tá muito bom esse preço, não tá muito adequado para o que eu posso. Eu vou então prover a minha sustância, né? Eu vou deixar ali aquilo que vai realmente me dar um reforço, vai. E aí eu me lembro, então, a pessoa que melhor poderia falar a respeito é a minha irmã gêmea. Minha irmã, ela é nutricionista e ela, durante a graduação dela, teve ali uma participação e teve ela mesma buscando também, né, aprender mais, atividades extracurriculares, fez uma exposição sobre a oficina de aproveitamento de alimentos. Então, ela participava de atividades ali que envolviam também reciclagem e envolvia essa reutilização de alimentos. Olha, se vocês vissem quanto a gente joga, quanto o valor nutricional que nós jogamos no lixo, nas cascas dos alimentos, em restos que nós imaginamos que não vão ser produtivos, sementes enfim,
componentes que nós poderíamos colocar no nosso prato, na nossa panela e de alguma forma reaproveitarmos, reutilizarmos. Ou seja, o nosso desconhecimento junta também a falta de tempo, entre aspas, para dinamizar aquele alimento de forma adequada, para processar ali, né, de forma que ele se torne reutilizável, mas muita coisa nós poderíamos aproveitar. Se houvesse realmente uma indústria que pare de nos incentivar a abrir saquinhos e tentar fazer a refeição ali mesmo, cortando alimentos e promovendo ali refeições mais saudáveis, quem sabe poderíamos aproveitar aí melhor, muito melhor esses alimentos. É essa do abrir saquinho, do abrir a embalagem. É muito mais Como, fácil, mais como, gostoso. como nós fomos envolvidos por isso. É mais fácil. Até às vezes descascar uma fruta, uma banana que seja, se torna um processo ali demorado. Diante de abrir um saquinho e ouvir um barulho de algo que seja crocante, que seja, enfim, prazeroso aí de alguma forma. Que coisa, né? Doutora, entrando agora no aspecto, numa percepção que está ligada a nós espíritas, né? É algo que hasta nós espíritas entendemos que somos formados de corpo, perispírito, espírito, né? Quais são os reflexos nessa estrutura toda, né, da nossa alimentação? Como é que isto repercute no corpo, repercute no perispírito e repercute para o espírito? Imagine eu buscar o alimento nos momentos em que eu estou deprimida, em que eu estou eventualmente perturbada, em que eu estou brava, nervosa. Que tipo de alimento eu estarei consumindo nessas circunstâncias? Ou mesmo se de alguma forma eu uso o alimento numa situação de compulsão, de não controle, de, né, estar ali num processo mesmo de desequilíbrio. É isso que eu vou estar consumindo, é isso que eu vou estar direcionando diretamente para o meu perispírito e diretamente para o meu espírito. É isso que eu me direciono, é isso que eu levo. E é esse tipo, então, de relacionamento com a comida que é importante, então, de nós estabelecermos. Inclusive, nós observamos na literatura espírita, com muita frequência, que esses processos compulsivos alimentares, ou mesmo processos também relacionados a transtornos de alimentação, como anorexia, bulimia, podem estar associados a situações de desequilíbrio do espírito. O espírito já tem situações ali desagradáveis nesse relacionamento com o alimento, ele já tem situações ali que precisam ser, de alguma forma, reparadas, e essas questões vêm à tona nessas circunstâncias com muita intensidade. Então, é um cuidado que nós precisamos ter, entender que o que eu estou ali, a forma como eu estou me alimentando, alimenta, em primeiro lugar, o meu espírito diretamente. Quem eu sou. Doutora, tem algo, né, que nós espíritas falamos muito, né, que é a questão do fluido, a questão da aura, né, a questão da nossa irradiação, e o nosso processo metabólico está envolto nisto. Eu vou pedir à doutora que faça algumas considerações, porque é uma percepção nossa espírita e sabemos o quanto isso mexe com todos nós e por crermos, sabermos disso, sabemos que isso também se reflete sobre as pessoas. Doutora, pode fazer alguma observação sobre isso? Sem querer tecer julgamentos a ninguém, esse não é o objetivo e nunca é o objetivo da doutrina ficar julgando quem está fazendo certo ou errado, mas nós sabemos que consumir bebida alcoólica, carnes vermelhas em abundância, é um processo um pouco desagradável ao espírito.
Nós sabemos que a carne, quando bem necessária, quando bem aproveitada, ela faz parte de alimentar as nossas células, nos dar energia, mas diante de trabalhos, de reuniões mediúnicas, de algum trabalho que nós nos ofereçamos para estar ali com as energias equilibradas, em paz, eles nos recomendam: evite o consumo desse determinado componente, pois ele pode trazer alguma dificuldade. Os nossos processos digestivos ficam mais devagar, mais demorados, mais difíceis de serem processados, porque requer o nosso gasto de energia para ser processado esse tipo de alimento. Ou seja, quanto menos necessitarmos, certamente muito melhor. A bebida alcoólica, ela nos tira a consciência, nos tira a razão. Não que eu vá fazer as coisas sem que eu queira, dominada pelos outros, mas certamente eu vou me permitir ser mais influenciada por espíritos mais infelizes, com os quais temos afinidade. Então, tomar cuidado em não deixarmos, não perdermos a nossa capacidade de fazer boas escolhas quando elas, obviamente, trouxerem aí o benefício ao próximo, trouxerem um benefício a nós mesmos. Isso certamente merece uma consideração, um carinho muito especial. Doutora, nós estamos chegando ao término desse programa Visão Espírita, agradecendo os seus esclarecimentos, as suas orientações. Pedimos que a doutora deixe uma mensagem final ao nosso telespectador e à nossa telespectadora e o nosso amigo ouvinte. Bom, eu já aproveito também para agradecer aqui a participação, o convite, a possibilidade de estarmos juntos novamente. Certamente esse vai ser um recado para mim e para vocês, que nós saibamos então realmente fazer as melhores escolhas. Claro que sempre com muito equilíbrio, com muita resiliência, que nós saibamos direcionar então a importância de uma alimentação saudável dentro do contexto do nosso dia a dia. Nós imaginamos que fazer o bem ao próximo é importante, e cultivar ali boas amizades, e fazer e cumprimentar as pessoas, tudo isso é essencial. O poder da oração, tudo isso é fundamental. Mas cuidar do nosso corpo físico, o presente que Deus nos deu, para poder, então, aproveitar as experiências terrenas, isso também é fundamental. Vamos cuidar desse corpo, assim como a gente consegue também trazer aí o equilíbrio, né, ambiental, o equilíbrio espiritual como um todo. Que assim seja. Que assim seja. Doutora, o programa Visão Espírita lhe agradece, doutora Tássia, pelo carinho, pela participação. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O programa Visão Espírita reitera o agradecimento ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, por terem ficado conosco até o término deste programa. Desejamos muita saúde, lembrando sempre que uma boa saúde repercute sempre e é através de uma boa alimentação. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.